O Bolsonaro, ele pertence aí à fauna exótica, né, da política nacional, é muito difícil de classificar. E todo o rótulo, acho que de certa forma, ele é reducionista e generalista ao mesmo tempo. O comportamento, o ideário humanos, eles são muito complexos, né? Então fica bem difícil você limitá-los aí a noções pré-concebidas, especialmente quando existe muita confusão conceitual sobre o real significado de cada termo, né? Por outro lado, as classificações, elas vão facilitar aí a nossa compreensão do mundo, né, da realidade. Então, eu acho que, assim, além de úteis, elas acabam sendo necessárias. É por isso que quando eu, por exemplo, me propus aí a entrar no debate, né, da arena pública, eu já me antecipei desde o primeiro dia, né, desde o primeiro programa, eu fui categórico em me autorrotular, né? Eu falei, eu sou de direita e eu sou conservador. E aqui é importante destacar, né, o conservadorismo, ele é sim uma espécie do gênero direita, né? E por que eu agi dessa forma, né? Qual foi a lógica por trás dessa exposição que tantos analistas evitam? Eu acho que conhecendo a minha visão de mundo, conhecendo a filosofia política com a qual eu me identifico, fica mais fácil para o ouvinte filtrar as minhas análises, né, e formar melhor a sua opinião. E eu, só por uma questão até, né, de coerência, eu continuo com o mesmo pensamento. Eu ainda sou de direita, eu ainda sou conservador. Mas e vamos o Bolsonaro estaria mudando, então? Ele quer imprimir para si uma ideia, digamos, que fuja um pouco do radicalismo do qual ele é taxado desde sempre. Você trouxe uns elementos importantes aqui na tua fala inicial, porque analisando o bolsonarismo, a gente percebe que ele reúne sim elementos distintos da direita, né? E eles estão sempre em conflito por protagonismo na ação política desse agente político que é o Bolsonaro. Então, foi falado muito bem, o reacionarismo, né? Então, aquela nostalgia de um passado idealizado, fazendo sempre referências ao regime militar. Aí você tem sim elementos do conservadorismo, né, que busca então preservar as conquistas humanas, reformando as injustiças e adequando as normas aos costumes da sociedade, sem avançar agendas em desacordo com esses costumes. Aí tem o liberalismo, que o Edgar falou também, especialmente numa economia baseada em trocas voluntárias e com a menor intervenção e taxação possível por parte do Estado. A gente tem a figura do Paulo Guedes no governo, que é emblemática. O Caio, que é curioso também, porque o Bolsonaro, enquanto deputado, sempre votou contra esse liberalismo, né? Ele sempre teve um comportamento contrário e teve que se adequar por causa que a direita hoje está muito mais ligado ao liberalismo e com a agenda do Paulo Guedes, que foi um impulsor aí da candidatura dele, né? O Bolsonaro de hoje, ele é muito diferente do Bolsonaro ao longo da sua carreira política, e é até difícil saber quanto disso é oportunismo político e quanto isso é de fato uma mudança, né? No meu caso, né, eu falaria uma evolução do pensamento político e econômico. E tem outro componente também que é importante, a gente falou do Paulo Guedes, tem o Moro também, que é o lavajatismo, né? Então, que é aquela revolta contra os piratas privados, os burocratas corruptos e as criaturas do pântano político que se associaram contra o Brasil. Isso é uma citação direta do Paulo Guedes. Só que o que eu vejo no bolsonarismo é que existe aí um denominador comum, né, dessas diferentes correntes aí da direita que galvanizaram a opinião pública e catalisaram o fenômeno Bolsonaro, que é o antipetismo. Né? Então, aquela aversão a um projeto criminoso, né, de perpetuação no poder, irrigado à base de corrupção. Agora, falando sobre a frase do presidente, né, talvez a sua autoclassificação, né, como de centro-direita, seja uma resposta a outra classificação, que foi a que o Fefito trouxe, que eu reputo como flagrantemente imprópria, que é falar que o bolsonarismo é de extrema-direita. Né? Para mim, isso reflete uma narrativa que tem como objetivo simplesmente estigmatizar o agente político ou o movimento como algo radical. Né? Essa pecha do radical é uma coisa que agride o centro, né? Agride as pessoas menos politizadas. E por que eu falo que não é de extrema direita? É porque o extremo na política, ele necessariamente tem viés antidemocrático, então ele implica violações do Estado Democrático de Direito. Tipo censura contra filmes LGBTs? Não, Fefito, tô falando coisa muito mais séria, e não foi praticada a censura. A vida dos LGBTs não é séria? Não foi praticado censura, foi praticado, o que ele defende é que não haja financiamento público. Filtro. Não, defende que não haja financiamento público para isso, é diferente, pô. Uma coisa é você proibir as pessoas... porque LGBTs também pagam impostos.
completamente Caio, diferente. também precisam ser Você representados. está fazendo uma confusão conceitual terrível aqui. Uma coisa é você proibir a pessoa de ter acesso a determinado conteúdo. Outra coisa é não usar dinheiro público para financiar esse conteúdo. Voltando ao meu comentário... Basicamente censura. Nossa, A gente se vê ele separando ali, ó, projetos LGBTs em live, inclusive se regozijando disso. Mas tudo bem. Continua, Bom, voltando aqui ao comentário, existe um ponto de contato tanto para reacionários quanto para revolucionários exacerbados. Isso é muito bem observado na obra do João Pereira Coutinho, que é um conservador aí consagrado, né, e ele tem um livro maravilhoso que se chama Ideias Conservadoras Explicadas a Reacionários e Revolucionários. Eu recomendo muito que o ouvinte leia esse livro até para entender a dinâmica e a lógica do conservadorismo. Mas o ponto é o seguinte, na visão política extrema, certo? Você tem o uso da violência e o desrespeito aos direitos humanos como prática. Então, assim, o bolsonarismo não é exemplo disso, muito menos política de financiamento público de artes e cultura. O exemplo claro, bem acabado disso, está no nosso vizinho, que é a Venezuela. Nicolás Maduro é um cara de extrema esquerda. Você vê que você tem o aparelhamento de todo o Estado, então intervenção estatal máxima, né, mas também o aparelhamento da força militar. Então, nesse caso, você tem a morte de manifestantes. Onde que isso existe no Brasil? Está tendo prisão, né, prisão política ilegal, prisão de manifestante, tortura a manifestante. Ó, a gente já falou aquele negócio, o que é melhor? Você ter a sua sensibilidade ofendida ou você ter a sua integridade física ameaçada? Isso não existe no Brasil e isso existe na Venezuela, né? E eu vou além. Quem defende no Brasil o regime do Nicolás Maduro pode sim ser categorizado como, aí sim, extrema esquerda, porque a pessoa é leniente com a violência e com a violação dos direitos humanos. E aqui fica claro, a gente entrevistou um cara que é exemplo disso aqui no Brasil, que é o Guilherme Boulos. Ele é um cara que recorre à violência, ele recorre à infração legal para a invasão de propriedade privada. Ele é um cara que faz apologia de um regime que é ditatorial. Portanto, esse cara pode ser taxado, sim, de extrema esquerda com propriedade, porque o extremismo está justamente na violência para que você exerça aí as suas próprias razões sem precisar passar pelo crivo democrático. O Bolsonaro, para você, ele é um nacionalista? Ele é uma figura nacionalista? Ele tem um histórico militar, você acha que ele é um nacionalista? Sim, eu acho não só que ele é nacionalista, então falando do aspecto político, como em âmbito pessoal, a impressão que ele me passa, e aqui é uma questão totalmente subjetiva, ele me passa a ideia de uma pessoa patriota. E o nacionalismo, ele é uma característica dos extremos, né? Tanto da direita quanto da esquerda. Isso é apontado, inclusive, por analistas como uma das... Não sei se jabuticabas, porque em outros regimes isso também acontece, não é só no Brasil, mas isso poderia ser considerado e entrar nessa nossa reflexão aqui, né? Porque o nacionalista, ele está tanto no espectro extremo do lado direito, quanto do lado extremo esquerdo também. Depende de como você conceitua o nacionalismo, né, Edgar? Por exemplo, se você pegar o oposto de nacionalismo, que seria o internacionalismo, é muito diferente. Então, o que o nacionalismo vai prezar? Ele vai prezar, por exemplo, a soberania nacional. Então, ao invés de você prestigiar organismos multilaterais, internacionais, como o ONU, União Europeia e por aí vai, você vai colocar protagonismo na decisão, na autodeterminação dos povos, seu território, sua nação e o seu Estado, né? Eu não vejo isso dessa forma, até porque para um liberal, né? Que ele não é, né? Ou que ele tem momentos, né? Mas pelo menos assim, esse é o governo, sem dúvida, mais liberal da história do Brasil. E isso eu acho que não há questionamento, porque a gente tem que analisar também o fato concreto. O que esse governo já fez? Ele fez uma reforma administrativa com redução da máquina, então redução ministerial, corte de mais de 20 mil cargos e funções comissionadas. O Paulo Guedes impôs aí um congelamento à contratação de funcionários públicos. Está sendo feito um amplo ajuste fiscal. Foi feita também uma reforma previdenciária. Portanto, de novo, um movimento de austeridade. Eles estão fazendo uma série de privatizações e concessões, portanto, isso também caminha no sentido do liberalismo, e estão sendo feitos acordos bilaterais, né? Ou seja, sem abrir mão da soberania nacional, você faz parcerias com nações amigas, como foi o caso de acordos com os Estados Unidos, de acordo com a União Europeia. Então, eu acho que tudo isso mostra que nós estamos diante de um governo que tem, sim, o seu viés liberal, mas, de novo, essa é só uma das correntes competindo pelo protagonismo no que é essa coisa exótica que é o bolsonarismo.